Muito bom dia, que bom que você veio. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. Amém. Vamos dar continuidade à nossa história. Nós queremos aprender com a história de Davi. No entanto, Deus colocou no meu coração que a gente começasse desde 1 Samuel, para a gente saber bem certinho aonde que a gente se encontra nessa história, né? No caso, como Davi. Hoje nós vamos continuar a partir do nascimento de Samuel, ou melhor, Ana engravidou. Ontem e antes de ontem, quando a gente começou, a gente viu a história de Eucana, como ele ia adorar a Deus, a gente viu o sufoco de Ana com relação a Penina, a palavra diz que Penina ofendia a Ana, ofender é machucar. Então a Ana ficou realmente muito machucada a ponto de chegar a desespero e aí finalmente ela sentou-se à mesa com o Senhor e entrou no plano do Senhor, né? Decidiu participar. Assim tem que ser conosco também. Quando é que você vai sentar à mesa com o Senhor e dizer: Senhor, não aguento mais, Penina, essa situação na minha vida, eu quero participar do seu plano, qual é a minha parte, o que eu tenho que fazer? Foi isso que Ana fez. E o Senhor orou, ele mesmo, o próprio Deus orou através de Ana, a si mesmo, pelo Espírito que estava em Ana, e disse: me dá um filho e eu te devolvo. Porque Deus precisava de um sacerdote que fosse fiel, porque ele estava tendo problemas com Eli, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, porque os filhos eram corruptos e Eli era negligente. Muito bem, então Eli viu a Ana orando, né? Disse que ela estava, perguntou se ela estava bêbada e tudo, né? Ana não se ofendeu com isso, mas ele disse: faça Deus como você está pensando. E ela tomou para si essa bênção e realmente ela fez realizar. Por quê? Porque ela creu. Aleluia. Então agora nós vamos continuar. Nós estamos em 1 Samuel 1, a partir do verso 20. Nós temos 10 minutos aqui, então nós lemos até onde conseguirmos. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel. E explicou o que era Samuel. Samuel significa eu o roguei a Yahvé. Então, quando no ano seguinte Eucana subiu novamente com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, lá em Sião, saía de Ramá e ia para Sião, olha só que caminhada, né, que tinha que ser feita para adorar ao Senhor, olhe bem. E quando ele foi com toda a sua família, toda a sua comitiva, Penina e todos os seus filhos maravilhosos, para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi com eles. E Ana justificou assim a Eucana, seu marido: eu não vou antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Que interessante, porque aqui a gente vê que como o terreno atrapalha Deus, né? Como o terreno se eu estou lembrando de uma palavra que o Watchman Nee chamava, o Witness Lee usava, não sei o que fica amalgamado, né? É como os pés daquela estátua, barro misturado com ferro. Nós somos assim, a nossa parte humana se mistura com o divino e atrapalha o divino, porque nós não somos puros. Nós atrapalhamos muito Deus. As coisas já eram para serem assim, ó, na nossa vida, porque Deus é Deus de hoje, não é o Deus de 2053, é o Deus de hoje. Mas por que a gente tem que esperar até 2053? Por causa da nossa parte humana atrapalhando. Ana tinha verbalizado, ela falou para o Senhor quando ela orou, ela disse: se o Senhor me der um menino, eu o devolverei todos os dias da sua vida. Então, se Samuel, olha só, eles tinham voltado de Sião e a Bíblia diz que logo ela teve relações com Eucana, voltou a ter, né? E aí ela concebeu, Deus concebeu e ela deu à luz. Então, quer dizer, aqui, se era de ano em ano que eles subiam, e Samuel demorou, vamos pôr aqui 10 meses.
Então, Samuel tinha 2 meses, né? Vamos calcular assim, tinha 2 mesinhos de vida, o bebezinho, quando chegou a hora de voltar para Sião. Mas Ana, ao invés de dizer, não, nós vamos sim, Eucana, eu tenho que ir, eu tenho que honrar minha palavra, eu tenho que cumprir minha palavra, eu tenho que entregar Samuel, porque eu disse que todos os dias da vida dele, eu o daria ao Senhor, né? Mas o que ela fez? Ela provavelmente, por seu amor, por seu filhinho que nasceu, ela disse, eu não vou poder ir. Como se, a gente vê que parece que ela está explicando já para Deus. Eu não vou poder ir, sabe por quê? Mas tem uma justificativa. É que eu vou esperar o nenê desmamar. Ele é muito pequenininho ainda, eu vou esperar desmamar. Então ela disse isso e não foi. Mas para ela cumprir a palavra dela, ela teria que ter ido a Sião com Samuel, bebezinho. Chegando lá, ela teria que entregar Samuelzinho de 2 mesezinhos para Eli. Então, o Senhor, da boca do Senhor, viria a resposta certa. O Senhor poderia dizer para Eli, Eli, diga a ela que volte com a criança, depois que a criança desmamar, ela traz o bebê para nós. Não, ela não foi. Então, quer dizer, ela decidiu. Ela tirou Deus, né? Ela falou, Deus, ó, eu vou esperar ele desmamar. Mas tinha que vir isso da boca do Senhor. Pode até ser a atitude correta, mas tinha que vir da boca de Deus. E se Deus quisesse ficar com Samuel lá e Ana voltar embora sem, Deus poderia dar outro bebê, né? Esse não, porque esse estava consagrado ao Senhor. Ela não cumpriu. Então vamos ver se no futuro de Ana ela vai colher alguma consequência disso que ela está plantando aqui, porque eu vejo claramente que ela não cumpriu com aquilo que ela prometeu ao Senhor, e o Senhor cumpriu fielmente com ela o que tinha prometido, né? Que era o que ela mesma estava pedindo. Então, o que aconteceu? Eucana, o seu marido, respondeu para ela, faça o que você achar melhor. Fica aqui com o menino até que ele seja desmamado, tão somente realize o Senhor a sua palavra. Assim, ela ficou em casa e criou o seu filho. Olha, essa palavra é interessante. Criou o seu filho até que o desmamou. Agora, Eucana, a gente vê também que é um marido. A gente tem que entrar nesse contexto da história e ver que Eli era o sacerdote, né? Era o homem exemplo para todo o povo. E Eli não estava sendo muito correto com as suas atitudes terrenas, porque não tinha educado bem os seus filhos, e os seus filhos estavam sendo corruptos, e eles eram sacerdotes, representantes de Deus. Então, a gente vê aqui que Eucana também não é um marido que toma suas responsabilidades, né? Não sei se é exemplo de Eli. Eli não foi um pai que chamou para si a responsabilidade da educação dos filhos, assim como a gente vê Eucana também não chamou para si as responsabilidades de marido, porque ele tinha que falar, não, senhora, a senhora vai comigo porque a senhora disse ao Senhor, eu vou entregar meu filho, ou então você vai lá e você conversa com o Senhor lá, porque Deus está lá. Nesse tempo, Deus estava lá em Sião, né? E por isso que eles tinham que ir lá em Sião. Então, ela tinha que ir lá em Sião conversar com Deus através de Eli. Mas o que Eucana falou? Eucana falou, faça como você, Ana, achar melhor. Ou seja, ele ficou à parte da situação. Provavelmente vendo Ana, a alegria de Ana com o bebê, né? Então ele falou, faça como você achar melhor. Mas ele tem o temor do Senhor aqui, ó, porque ele diz assim, ó, fique com o menino até que ele desmame, mas tão somente realize o Senhor a sua palavra, ou seja, que vai se cumprir o que o Senhor disse, vai se cumprir, que é o quê? O menino ser entregue para ele, para ser usado no templo do Senhor, né? E assim, Ana ficou em casa e criou Samuel até que ele desmamou. Então, eu já vi gente dizendo que ficou até 12 anos, já vi gente dizendo que ficou até 4 anos. A palavra não diz quanto tempo, mas vamos ver quando a gente for estudando mais para frente se a gente descobre por quanto tempo. Mas o importante é a gente aprender hoje que aquilo que nós falamos, nós temos que cumprir, assim como Deus cumpre o que ele fala.